Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, esse é o programa Vida Inteligente. Provavelmente esse programa que eu estou fazendo com o Jorge hoje é o último programa aqui nesse local, aqui no estúdio do Vida Inteligente, que todo mundo sabe desabou, né? E é pela segunda vez, e isso é um sinal de que nós devemos cair fora daqui. Então, depois de 27 anos neste prédio, neste local, os avisos de despedida aqui, tá vendo os barulhos da porta também? Então é hora da gente ir embora. Mas sempre agradecendo aqui ao local que nos acolheu todo esse tempo e nos proporcionou tanta coisa boa aqui, né? Então, hoje eu estou aqui com o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro mais uma vez, né? Já estamos entrando no 13º ano, desde 2005, nós estamos em 2018, para a gente falar sobre um tema muito legal, para variar, né? Modéstia à parte, que é solidariedade. Nossa, eu vejo, quando falo no nome, abre uma pirâmide com a base para baixo, quer dizer, que é uma coisa louca, para a gente poder debater o que é a solidariedade, o quanto ela é importante, o que ela significa, né? Isso aqui. Então, Jorge, como é que você está? Tudo bem? 100%, Grego. 100%, isso assim, tá tudo. Levanta o astral de qualquer um aqui, tá vendo? Não, tá, a vida tá exatamente como deve ser. Então, enquanto a gente estiver respirando forte, podendo andar, podendo ouvir, podendo nós vamos longe. Ver, né? Isso é bom. E eu, sabe assim, às vezes na natureza, então acontece assim, uns eventos mais complexos, né? Mas que não acontece sempre, e aí você poder visualizar aquilo é uma oportunidade ímpar, às vezes única na vida, única nas vidas. Isso pode ser uma tempestade, um pôr do sol, uma ventania, não interessa o que seja. E a gente vive hoje é mais ou menos uma coisa assim, uma mistura de pôr do sol com tempestade, com aurora, tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que experimentar, experienciar e viver muito intensamente, porque isso que está acontecendo hoje é para nós, para o Brasil, para a humanidade, isso não vai acontecer nunca mais. Então a gente tem que experimentar, tem que viver bem, intensamente, né? E trabalhar para que a coisa seja como tem que ser. Sem dúvida. Aí isso torna cada dia sensacional. Então assim, é como você está andando por terreno que você nunca andou, né? E aí cada manhã você sai preparado para andar, né? Andar é a diretiva, né? Andar, e você tem um norte para andar. Agora, o que você encontra nesse dia a dia, passo a passo, rock dia, um dia cada vez, a gente não sabe. A gente não sabe, até porque na medida em que você anda através dessa floresta, dessa coisa ainda não trilhada, e aí surge uma porção de criaturas nessa floresta, né? Só que essa floresta que você anda é dentro de você mesmo. Então o andar faz surgir essas criaturas ancestrais que a própria vida colocou em você para serem resolvidas. E aí você pega então esse embate individual, pessoal, né, que cada um tem, mais um embate com o meio, né, compreender as pessoas, desenvolver a fraternidade, mais um embate que é compreender esse momento ímpar pelo qual passa o próprio universo. Tem que aproveitar bem, porque não vai ter de novo. Você estava falando hoje de manhã, quando eu saí de casa, então saio do meu bloco, caminho lá, desço 150 metros ali para ir para o ponto de ônibus e ir para cá. E engraçado porque, me chamou a atenção, né? Deixa eu só te perguntar, você não tinha que acender a luz hoje? Eu vou até acender daqui a pouco. O Fernando vai fazer uma parte aqui, já vou acender mais um pouco a luz. Apesar de que tá bom aqui pra gente, mas eu vou fazer isso. Tá, não só me lembrei que outro dia daí você lembrou depois que tinha terminado. Isso. Mas então eu vou contar daqui a pouco. Deixa eu acender lá, pera aí. Então, continuando, você estava saindo do meu prédio hoje aqui. Quando eu comecei a caminhar, mas me deu uma abertura de... Vou chamar abertura de consciência. Puxa, eu queria ter um gravador, vamos dizer, né, para poder, ou um gravador, ou então um grande microfone. Olha só que interessante, você está falando de coisas inéditas que acontecem e que a gente tem oportunidade. Um grande microfone para poder dizer tudo aquilo que me vinha à cabeça naquele momento, e que era de interesse geral, não era só para mim. Era uma visão das coisas, como se fosse a voz sem som, né, que a gente fala, e dando uma orientação maravilhosa, como se fosse um mestre passando algumas coisas. E eu me dei conta disso. Eu tenho certeza que se eu depois me aquietar, talvez volte esse momento.
Então, só para ilustrar o que você disse, que realmente a gente tem que estar perceptivo para isso, né? Porque as coisas estão aí. Estão aí. Alguém diz aí, ó, não está acontecendo nada. Pode até não estar acontecendo nada, mas tem muita coisa que a gente não percebe que está acontecendo. O normal seria dizer, eu não estou vendo nada. Perfeito. Aí sim. Não está acontecendo nada, e essa é uma frase que nem precisa ser pronunciada porque ela não é verdade. Porque exato, foi mal colocada, mas só para ilustrar bem. Não que você disse, mas geralmente as pessoas dizem, né? Mas sim, não existem 2 segundos iguais no universo. Né, nesse deslocamento da matéria sobre si, que é o que a gente chama de tempo, né? Então não tem como não estar acontecendo, ou estar acontecendo nada, ou não estar acontecendo alguma coisa. É impossível. Tá sempre, né? Sempre nada. E o momento é sempre o único. O que acontece é o nosso campo de visão, né? Se você está na floresta e aí você tem uma daquela lanterna de cabeça de 100 metros ou de 50, ou uma lanterna pequenininha, uma vela, o que define para você o que está acontecendo, o que você vê, é até onde tua vista alcança. Perfeito. Né? E a tua vista só alcança em determinado local e só vai ver aquilo que reflete a luz e volta, e daí tejas da forma manas. E o que você não está vendo existe. Lógico. O fato de você não estar vendo as criaturas da floresta não significa que não existe. Quer dizer que não existe. Jorge, então, o tema solidariedade. Hoje, solidariedade é uma palavra que quem de nós não foi solidário? É impossível alguém não ter sido solidário. E quem de nós já não recebeu solidariedade de alguém? E só quem, qualquer um de nós, então, e você lembra esses momentos que você foi solidário, ou porque quem é solidário, ele faz isso desinteressadamente, a maioria pelo menos, né? A maioria faz desinteressadamente. E quando você recebe uma solidariedade, aquilo vem junto com um tipo de energia, você já vai poder falar sobre isso, que te preenche e faz com que você carregue aquilo para além túmulo, posso dizer com toda certeza, porque aquela gratidão por esse momento maravilhoso que é o ato de ser solidário, receber uma solidariedade, é fantástico. Define solidariedade, Jorge, por todos os prismas. Vamos dizer, existe solidariedade oculta, esotérica, mística, hermética? Deve ter, né? O máximo da compreensão do que seja solidariedade metafísica, né? Metafísica, bem falado. Ou solidariedade abstrata, né? Ou superior, que a gente pode chegar é quando a gente compreender ou colocar em prática um aforismo citado pelo professor Henrique de Souza, que eu sou apenas mais um dos tantos. Aí isso implica na compreensão da perda da individualidade, né? Então, quando você se vê apenas como mais um dos tantos, você é igual a todos, e aí é impossível amar um só. Sim. Isso é a base do amor fraterno, é o amor não exclusivo, né? Mas nós já vamos chegar lá, tá bem? Então, Peraí. Olha, tinha uma pernilongo dentro do estúdio do Vida Inteligente. Eu vi, passou por brincadeira, aqui. Onde tá? Acordou o timo. Olha só, agora tá aqui, o bichinho tá aqui. Então, assim, solidariedade, do ponto de vista etimológico, sim, é de sólido, solidum, que é sólido, não é? Mas antes de solidariedade surgir como palavra na língua portuguesa, solidariedade como palavra portuguesa surgiu por volta de 1840. Solidariedade como palavra da língua portuguesa surgiu por volta de 1858. Tá. Não é?
aí já com o sentido que a gente dá hoje para ela. Só que a origem, daí não a origem etimológica, a origem real do uso era o solidum. O solidum na época do Império Romano, ele era aplicado ao mundo jurídico, e o solidum era aquele conjunto de fatores aplicado a um grupo de devedores, onde todos em conjunto respondem por um e um responderia por todos. Tá. E aí se poderia cobrar de um como se cobrasse de todos. Isso era o solidum. Por isso, ainda hoje em direito existe o termo insolidum para se referir a isso, e é comum o uso, por exemplo, do termo devedor solidário. Sim, solidário, exatamente. E a origem real... É o fiador, né? O devedor solidário é o fiador. A origem real... É o co-obrigado. A origem real do termo solidade é essa, e não solidariedade. Sim. Que a gente vê. E aí ficou por muitos séculos, então, essa questão do sólido ligada à questão jurídica, à questão da dívida, né? Depois, aí por volta de 1850, quando então acontece o surgimento desse termo, que a gente considera em português um pouquinho antes, surge um movimento na França chamado solidarismo, em paralelo com um movimento também na Alemanha, solidarismo, que daí tende a dar essa conotação filosófica ao sólido, né? Como se fosse assim, aquilo que une os devedores, né? O que consolida, o que solidifica a relação entre eles. E aí já não mais com relação à dívida, mas com relação a eles, entre eles mesmos, né? Trabalhando por alguma coisa que não seja o seu próprio benefício. Daí esse solidarismo na França, ele dá origem ao termo solidarité, ou solidarité, né, com o acento no E, né? Esse solidarité, que depois dá o termo solidariedade, em português, 1840, depois, 1858, solidariedade. Sim. Essa história... etimológica. E a história real do termo, que ainda hoje é aplicado no mundo jurídico. Só que a partir então desse ano 1800 e metade, então passa a ter essa conotação filosófica ou metafísica, que se queira. Numa primeira abordagem, a solidariedade, ela então tem um cunho emocional, que é o que se vê na mídia hoje, muito explorado, quando então se manipula a emoção, se envolve as pessoas. Não, por questão de solidariedade eu tenho que ir ajudar o outro. Então essa seria a primeira camada, a camada mais manipulável, quase a camada instintiva do que seria hoje a solidariedade. Solidariedade apelativa, né? Onde isso é usado para te comover. Isso. Né? E aí, em te comovendo, quer dizer, te faz mover na mesma direção de... Isso. Né? E te envolve com aquela coisa, para que daí você... a gente tem conversado muito sobre isso, né? Daí você, em se envolvendo com aquela coisa, a coisa passa a ter um reflexo em você, aí você vai odiar aquele que no teu julgamento merecia ser odiado. Em você odiando o que merecia ser odiado, você está compartilhando do ódio de todos aqueles que odeiam a mesma coisa. E aí vai, né? E aí cria... um entrelaçamento de tudo, né? Perfeitamente. Cria... Então, esse é um uso distorcido, que seria o conceito emocional de solidariedade, que é para fazer só que todo mundo se misture. E tem uma coisa muito interessante, que assim, só fazendo um parênteses, né? Sim. Então... tem esse conglomerado de ódio voltado para um fato, uma pessoa, um evento, não interessa o que seja, né? Geralmente manipulado também, não importa, porque as pessoas, elas não são manipuladas, elas se deixam manipular para atender um desejo de poder justificar o seu ódio. Isso se aplica a todos os que odeiam, independente do que seja, né?
Quando, por assim, você trabalha pelo bem-estar do mundo, você trabalha para a reconstrução moral da humanidade, né? Você trabalha para que a paz se faça. Só que a paz não se faz imediatamente. A reconstrução moral da humanidade não se faz imediatamente. E então você fica naquela, você pessoalmente, né? Eu pessoalmente, cada um de vocês pessoalmente, naquela angústia assim, puxa, mas o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? E a gente sente uma sensação de impotência ou revolta, porque não acontece assim. Se eu trabalho para o bem-estar da humanidade, por que o bem-estar não se faz? E aí a sensação de impotência ou revolta vem por não ver o resultado. Principalmente no tempo que a gente deseja, né? Mas é aquela que a gente está conversando agora, é que daí eu não estou vendo o resultado, mas o resultado existe, porque sim, e é assim que funcionam as instituições que trabalham a favor da lei. Então, mesmo que o teu ideal não seja levado a efeito agora, você não veja o resultado prático do teu ideal, né? Sim, o mundo não mudou hoje, o somatório dos ideais de cada um, então você trabalha pela paz da humanidade, eu trabalho pela paz da humanidade, você trabalha pela paz da humanidade. Mesmo que a humanidade não fique em paz hoje, e aí há vários fatores pelos quais isso ainda não aconteceu, sim, o conjunto dos nossos ideais não realizados, eles formam uma força viva, uma egrégora, né? E aí esse egrégora, esse desejo da paz, esse desejo da solidariedade, esse desejo do amor fraterno para todos, né? Esse ente criado, ele se expande, se movimenta no astral, onde ele é criado, né? Vibrando com a intensidade de todos que o criaram. E aí ele, veja como é muito interessante, ele automaticamente passa a dar embate a esses nós de ódio. Então, mesmo quando a gente pensa que o resultado não está sendo feito, né, não é que não está sendo feito, é que a gente não está vendo, mas então o menor pensamento altruísta, o menor pensamento generoso, movido pela vontade consciente de quem o tenha, ele em si, e aí o professor diz que o pensamento altruísta generoso, ele concorre não só para o benefício de quem o gera, mas para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, esse egrégora do bem, somos o teu, o meu, o teu, ele vai agir transformando, sublimando, dando embate a esses nós de ódio que são desenvolvidos, são criados diariamente ou dioturnamente na humanidade como um todo. Então é importantíssimo que a gente não perca a esperança e que a gente aprenda a compreender o que é resultado e compreender que antes que o resultado seja visto materialmente, ele tem que ter acontecido invisivelmente, para que a gente não desista, não se revolte demais, não perca a paciência, não perca a esperança e continue trabalhando para que a humanidade viva o bem, o bom e o belo, porque isso é que vai fazer desmanchar esses nós de ignorância que hoje são resultados da manipulação daqueles que ainda não têm consciência suficientemente desenvolvida. Mas isso é importante você estar falando, só que tem um fator especialíssimo nisso, importantíssimo. Você tem que, ao menos, desejar isso, né? Lógico. Desejar, porque tem gente que tem muita resistência, que nem sequer admite sofrer uma mudança ou mudar de opinião, essas coisas. Então, mas deixa eu me cortar daqui a pouquinho, que aí assim, a gente sempre usa o termo aqui ignorante, não no sentido ofensivo. De desconhecimento. Ignorante é aquele que ignora alguma coisa, não é ignorante comportamental. Existem muitos ignorantes comportamentais, né? Porque daí a soma das ignorâncias de não conhecimento nesse indivíduo, elas são de tal monta que o foco da consciência dele está na emoção instintiva, né? E aí onde quem manda é o instinto, o cara vai agir baseado no desconhecimento. Então, o fato de alguém ignorar alguma coisa, ou muitas coisas, ou todas as coisas, só o torna diferente, né, temporariamente. E principalmente sobre este é que a gente tem que trabalhar, porque assim, hoje nós trabalhamos
para que o bem, o bom e o belo se faça para toda a humanidade. E não adianta a gente ficar polindo o asa de anjo, então tipo assim, iniciando, iniciado. Então aí você tem o conhecimento que eu tenho mais conhecimento. Daí nós vamos discutir sobre a rebimbela esotérica da parafusoca, a rebimboca esotérica da parafusela, né? Esse negócio assim, naquele mundinho. Aham, não, muito bem, isso aí. Não é assim que funciona. Se eu quero resolver e fazer com que o céu se propague, céu no sentido de paz, de bom, bem e belo, né? E que o inferno deixe de existir, inferno no sentido de guerra, né, de mal, mal e feio, né? Então eu tenho que saber aquilo que eu quero transformar. Eu tenho que visualizar aquilo que eu preciso mudar. Está criando, né? Então eu tenho que ir no inferno, né, dar bom dia ao capeta, né, voltar, né, e aí transformar tudo e a todos, a ponto que daí ele não tenha mais ninguém naquele ambiente, aquele ambiente ele vai ver de repente, putz, mas isso aqui virou o céu. Então, não me resta outra coisa a não ser deixar de ser o capeta e ser de novo o portador da luz. Né? E esse que é o trabalho que tem que ser feito. Então, nesse sentido, por mais que seja difícil, a gente estava conversando agora um pouquinho sobre isso, né? Por mais que seja difícil engolir um ou outro sapo, né, mais cheio de aí é que tá, esse que é o exercício da coisa. Então, você tem que engolir porque tem que ser digerido, né? Claro. Você não pode deixar que aquilo fique na garganta e não pode deixar que o sapo fique se mexendo no teu estômago. Uma vez engolido, ele tem que ser digerido e se transformar nidana em skanda. Compreender que aquele ignorante super, hiper, extremo, ultrassônico do universo, que você não consegue compreender como tanta ignorância existe dentro de um par de sapato, aquele também é um dos tantos, aquele também é teu irmão, só que é um irmão ignorante, mas não deixa de ser teu irmão, né? E aí você tem que exercer a paciência para que um dia você consiga conceber que o exercício da solidariedade verdadeira, que nós já vamos seguir com ela, né, também inclui aquele ignorante. Claro, porque você tem que trazer a sabedoria, você tem que fazer, deixar ele virar um sábio. Esse é o grande... Não, isso a gente não consegue fazer. Agora você consegue fazer desenvolver com que a ignorância dele não incomode a tantos. Né? Aí como ele não vai ter retroalimentação da ignorância, porque o ignorante é ignorante, ou o malvado ele é malvado, porque a prática do mal o alimenta. Na medida que a prática do mal encontra neutralidade, o mal nele morre por inanição. A ignorância nele morre por inanição. Isso faz parte. Então a gente tem que chegar ao máximo da solidariedade, que é amar incondicionalmente a todos. Esse é o suprassumo do que seria solidariedade. Isso. Agora, há que ter o estômago forte, Nossa, porque no dia a dia a gente vê que é complexo, a gente vê pessoas malvadas inconscientes, pessoas malvadas conscientes, que são o pior tipo, né? Odiadores inconscientes, odiadores conscientes, aquele que prejudica só a si mesmo, aquele que prejudica a família, aquele que prejudica a instituição a qual ele faz parte, aquele que prejudica a nação na qual ele nasceu, aquele que prejudica a humanidade. E a todos tem que dar embate, porque quando a paz se fizer para a humanidade, quando a gente estiver vivendo uma sinarquia universal, quando o lagarto estiver na superfície, mesmo o mais ignorante deve ser um ignorante pacífico, porque daí nele o mal não existe, nele o que existe é o bem ainda não integral, né? O que em si é o bem. Até lá nós temos trabalho para fazer, todos nós. Vamos lá. Bom, então existe a solidariedade emocional, né? Que é aquela que tende a nos envolver, nos cooptar para que a gente se mova em direção a algum lugar, mas odeie a causa daquilo. Então, assim, se eu vejo uma pessoa desassistida, eu vou me compadecer, me emocionar com aquilo, me envolver com aquilo e vou odiar o responsável. Já não adiantou. Deixa eu fazer um pequeno parte importante, porque você entrou bem onde ele cabe. Aí eu vejo você, é um irmão meu, está na rua, não te conheço, eu me comovo com a sua situação, sei lá, eu vejo que você tem alguma necessidade. Aí eu me aproximo, você fica feliz porque alguém despertou a atenção sobre você e eu te ofereço ajuda, alguma coisa que você esteja necessitado. Quando isso ocorre,
fiz uma comparação, uma historinha bobinha, mas quando isso ocorre, eu não estou interferindo no seu processo. Todo mundo fala de karma, eu não quero entrar na parte espírita da questão, e nem dessa forma, eu quero uma resposta mais abrangente, mais geral. Quando eu sou solidário com alguém, ou com alguma coisa, como é essa solidariedade na questão macro? Eu estou interferindo no seu processo particular? Eu tenho esse direito de interferir nesse teu processo particular? Isso é solidariedade ou é uma intrusão? Como é que, quando eu quero ser solidário com uma cidade, com um grupo, eu tenho esse direito? Como saber a hora de ser solidário, a hora de ser neutro? Como saber discernir? Parece até uma incoerência, que a solidariedade é vista só como uma forma de benemérita, de ajudar assim, tal. Só que tem essa outra questão que eu acho que é importante. Ou não? Não dá para saber. Isso aí. O que a gente pode saber, e ser simples, são os tipos e os níveis de solidariedade. E quanto mais ela é dirigida a todos, mais efetiva ela é e menos envolvimento você tem. Quando é pro geral, tá? Sim, que é como o amor fraterno. Você, assim, a diferença entre paixão e amor fraterno. Sim. A paixão ou a atração física ou o amor passional é dirigido a um. O teu envolvimento com aquele um é integral, e aí é uma mistura de ação e reação, de uma karma, série de coisas. Tem uma confusão, sim, tá? Sim. Você está na frigideira no fogo alto, perfeito, né? E com bastante óleo. Boa definição. Bastante óleo, é complexo, né? Quando você daí consegue se libertar desse amor passional, você ruma para um amor racional, independente se for um amor filial, paternal, maternal, não interessa o que seja, você ainda está dirigindo esse amor para um ou para um grupo. Isso, ainda tá. Ainda assim há um entrelaçamento e uma ação e reação natural. Isso é natural, né? Qualquer coisa que você cria um desnível para bem ou para o mal, esse desnível vai ter que voltar ao equilíbrio, e isso é que Dharma é a lei, o karma é o desequilíbrio positivo ou negativo. Sim. Quando, ao contrário, você, ao invés de amar um ou amar um grupo, você ama a todos, aí já não tem mais interferência, porque o todos inclui você. Perfeito. Isso é o máximo da fraternidade. Agora, estou na beira do rio e eu sei nadar. Eu não sei, mas vamos supor que eu soubesse, né? E aí eu vejo a pessoa se afogando. Daí não adianta eu ficar na beira da água rezando assim: que então os deuses protejam todos para que ninguém se afogue, porque esse mar é muito lindo, esse rio é muito lindo, a natureza é muito bela, eu amo todos os seres humanos. E você fica ali meditando em posição de lótus, né? E o teu irmão está se afogando, né? Aí você diz: poxa, mas será que se eu pular na água eu vou me envolver karmicamente com ele, ou será que não? Aí você puxa todo o teu conhecimento assim, tal. Não, pode ser que sim, mas e se eu me envolver, qual é que é a decorrência, né? Enquanto você pensa, já era. Morreu. Não. Aí é que tá. Você tem que saber a hora e a forma de agir. Você está meditando sobre a humanidade, sobre a água, sobre o que seja, e o cara tá ali afogado, né? E aí vê que vai morrer, daí você vê assim: não, eu não sei nadar. Aí morrer junto não adianta. Sim, mas eu posso tentar achar um galho, alguma coisa? Galho, corda, qualquer coisa, grita pra caramba, ajuda, tal. Isso. Não, vem nada, faz assim, você tem que fazer o teu possível, o melhor possível, claro, sem ficar frustrado se o teu melhor não tiver sucesso, né? Agora, eu sei nadar, eu pulo na água e eu tiro a pessoa de lá. E para tirar o afogado também, aí a questão de solidariedade, não adianta quando a pessoa está precisando de ajuda e você tentando ser solidário
mas aquela solidariedade instintiva, assim, quase pueril no mau sentido, né? Aí você vai e se submete, é como assim, a criança está chorando, você diz, o que eu vou dar para a criança parar de chorar? Opa, eu tenho aqui uma faca que eu ia para caçar, tá, brinca com a faca, bebê, brinca, o bebê vai se machucar, me machucar, vira confusão. Então, saber como aplicar a solidariedade, mesmo que seja solidariedade instintiva, para que você não dê o abraço do afogado e não morra junto. E aí não adianta, Perfeito. Porque faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Então, o abraço no afogado é com rigor, é pelo pescoço, é pelos cabelos, para arrancar dali e jogar na praia. Depois dali, vai seguir a vida dele. Você vai ficar pensando, puxa, mas eu me envolvi? Sim. Agora você não sabe o seguinte, se aquele envolvimento não foi um zerar pendência, porque ele poderia ter tirado da água, né? Ou se aquele envolvimento não é um trabalho de lei, porque o fato de ter salvado aquela vida um dia vai falar uma frase para alguém, e essa frase para alguém muda uma nação, a gente não sabe. Então, foi o que você falou, a resposta que você deu, não se sabe. Não se sabe, é isso aí. Não se sabe. Não pode se omitir, né? Mas também não pode cair no ativismo. O ativismo, né, ou o animismo, né, que seria equivalente, ele em si não é solidariedade, porque daí você vai pegar e vai ficar muito triste, porque você não consegue ajudar todas as pessoas que hoje estão sem teto. E aí você se compadece de tal maneira, se envolve de tal maneira, e vai daí tentar fazer a transição do primeiro tipo de solidariedade, que é o emocional, que você se compadece, para o segundo tipo de solidariedade, que é a solidariedade moral, que é aquela, então você vai tomar uma ação para ajudar, só que daí você ajudou excelente, mas pensa assim, poxa, mas tem mais nessa rua, vou tentar ajudar, conseguir, excelente, mas tem nessa cidade inteira, mas ainda não estou conseguindo, mas tem no meu país inteiro, não vou conseguir, isso do mundo inteiro, não vou conseguir, então eu sou um frustrado, eu sou um que não realiza nada, eu sou uma lástima, eu sou um... Como é que é quando não é sucesso? Quando é um... Fracassado. Eu sou um fracasso. Daí nesse ponto o teu trabalho está inutilizado, né? E você aí, você está numa situação muito pior do que aquele que você quer ajudar. Você ajuda um, ajuda dois, excelente, até onde você pode. E os outros, aí vem o que seria o amor fraterno, que é você então daí mentalmente criar, né, uma situação adequada para todos aqueles os quais precisam de abrigo. Que abrigo? Abrigo físico, abrigo moral, abrigo afetivo, abrigo intelectual, no mundo inteiro, visíveis ou invisíveis. Aí você deixa de agir com a mão e passa a agir nem com a alma, passa a agir com o teu eu superior. Então, solidariedade emocional é o primeiro, quando você se envolve. Solidariedade moral, que é então quando você vai transformar a emocional em moral, você vai agir para tentar resolver. Ainda assim, não é efetivo porque você não consegue resolver todos. Tá. Chega o terceiro ponto, que daí é a solidariedade metafísica ou filosófica. E aí é essa que nos interessa. Porque daí na metafísica, na filosófica, se você compreende exatamente como funciona, compreende o mecanismo do que seja a verdadeira solidariedade, aí então sim, você parte daquela impossibilidade de ajudar fisicamente todo mundo para a possibilidade de ajudar mentalmente todo mundo, para a possibilidade de criar uma solução para todo mundo. De que maneira? Hoje a gente está conversando no início do programa, né? Então você cria e outros estão criando, e essa solução um dia vai se tornar realidade para todos. Para todos quem? Para todos quais? Para todos quem e quais se... Deixa eu mudar o termo. Para todos quem? Para todos quais façam por si perante a lei. Porque você não pode fazer com que tudo seja zerado, porque cada um daqueles que precisa, você, eu, você, independente do que você precisa, há uma questão para resolver, há um jogo entre Skanda e Nidana, há um karma para resolver, há um trabalho a ser feito, e só quem sabe do seu próprio trabalho é cada um de nós. E aí eu faço por ti que eu te ajudarei. Então está se criando a condição, né? Mas você vai ter que fazer por ti para que dessa condição então se encaixe na tua reação, para que a solução seja encontrada. Essa seria
a fraternidade filosófica ou metafísica aplicada a todos. Mas e em nós, como acontece isso? Boa. Então, o processo de vida que levaria ao conceito de sucesso do ponto de vista evolucional, ou o processo que levaria ao sucesso do ponto de vista evolucional, vírgula, chegando-se a um modo de vida eubiótico, né? Seria o que o professor Henrique José de Souza designou como 3 etapas, que seria transformação, superação e metástase, metaestase, estar além, né? Ou o que seria a nova forma da yoga ou yoga, né? Yoga em sânscrito e yoga em português, porque no sânscrito não tem o O, né? Tá. O que seria o conjunto de todas, né? Seria a aplicação do escola, teatro e templo, né? Essas 3 nuances de vida ao dia a dia de cada um, para que daí dentro dessa busca do que seria a transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos e a metástase dos avatares, quer dizer, você ser igual a metaestase, estar além, ou ele estar em você, você estar nele, na medida de, quando eu olho para alguma coisa olha para mim, ou como diz o professor, quando eu falo de alguém ou de alguma coisa, e se alguém ou alguma coisa se aproxima, está presente. Então, nesse processo, então a gente tem o que seria uma divisão da alma humana nessa busca desse caminho, dessas 3 etapas, em vontade, inteligência e emoção, né? A suprema fraternidade aí para cada um de nós como indivíduo, como divindade em evolução, em um momento humano, ela se dá no momento em que aconteça a metástase, a experienciação do que seja metástase, né, para o ser humano equivale ao termo sânscrito nirvana. Atingir o nirvana é metástase avatárica. Okay. É essa contemplação, né? E aí isso acontece então com vontade, inteligência e emoção. Lembrando que cada um deles se divide em 3, né? Tem a supravontade, a auto-vontade e a vontade instintiva. A gente já conversou aqui algumas vezes sobre isso. Só que daí o que seria o equivalente à metástase, o que seria o equivalente a você colocar em prática a fraternidade no máximo possível nesse momento evolucional, ela aconteceria no momento em que eu tenho em equilíbrio a supravontade, a superinteligência com a supraemoção. Aí, na supravontade, eu consigo fazer com que o meu eu perca a identidade de si mesmo, né? Para que daí então eu consiga chegar naquilo que eu disse de início, que eu sou só um dos tantos, ou mais um dos tantos. Quando eu consigo desenvolver isso, daí então a supraemoção, ela consegue desenvolver um sentimento que daí não é aplicado a não é a paixão por alguém, não é o desejo por alguém, não é o desejo por alguma coisa, né? Não é a questão do conhecimento acadêmico, filosófico, ou acadêmico tradicional, qual que seja, mas aquela emoção, aquela supraemoção que seria então a fraternidade aplicada a todos, né? Eu amo a todos igualmente, inclusive a mim, porque eu sou só um dos tantos, sou só mais um dos tantos. Enquanto isso não acontece, a vida fica assim. Então a gente pensa assim, a solidariedade eu cooperar com alguém, né? Cooperare é você trabalhar junto com alguém. Colaborar, colaborar. Colaborar é trabalho, né? Trabalhar, ou contribuir com o trabalho, ou contribuir junto.
Só que daí o que define uma cooperação, ela pode não ser solidária, no sentido de solidariedade, porque, por exemplo, assim, eu estou junto contigo pescando para que a gente vá almoçar. Isso não é solidariedade, isso é uma colaboração, uma cooperação. Por quê? Porque eu estou visando um benefício imediato. Quando eu vou fazer alguma coisa junto com você, e aí eu não estou em busca de um benefício imediato para mim enquanto indivíduo. Eu não estou em busca de um benefício de médio e curto prazo para mim ou para um grupo o qual eu represento. Quando eu estou trabalhando desinteressadamente, conscientemente, para todos, aí então eu começo a me aproximar do que seria solidariedade. Então, solidariedade implica em cooperação, em colaboração, mas colaboração e cooperação em si pode não ter solidariedade. Perfeito, perfeito. Tá? Isso é importante a gente destacar, claro. Porque senão você pensa que só porque estamos trabalhando juntos a gente está sendo solidário. Solidário, não. Estou sendo solidário à minha necessidade. Isso não tem nada a ver com solidariedade. Isso é colaboração, contribuição, isso? Ou seria a solidariedade instintiva. Isso. Acima dessa, a autossolidariedade. Acima dessa, a supra-solidariedade, que dependeria de uma supra-inteligência e uma supra-vontade, para que de então eu me sinta como quem? Como ser só mais um dos tantos. O máximo, então, desse momento de metástase, de compreensão avatárica, o máximo dessa compreensão da não individualidade, o máximo de compreensão entre vontade, inteligência e emoção, é então eu compreender o que é o que seria o atnyatnyatati, que não é um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um seria uma tradução da solidariedade instintiva. A verdadeira solidariedade seria o atnyatnyatati, que é o um no todo e o todo no um. Aí sim. Perfeito. Aí sim. Aí eu estou um com todos, e aí se eu sou um com todos, eu desenvolvi esse amor fraterno para com a humanidade, desinteressado, e esse amor fraterno ele é compartilhado pelo grupo no qual eu trabalho, na instituição do qual eu faço parte, aí então sim, aí o que se chama de obra é verdadeiro, porque não tem egoísmo, individualidade e vaidade. Aí cabe, se apareceu você vai ter que responder. Você pode dizer que não responde. Você acabou de citar o professor Henrique José de Souza, citou algumas vezes aqui. Você citou a frase, como é que é? Repete a frase. Eu sou só mais um dos tantos? Eu sou apenas mais um dos tantos. Em outras situações, do pouco que eu conheço o professor Henrique José de Souza, ele tem outras afirmações, tem situações da vida dele, da passagem dele por aqui, onde ele, talvez não seja a consideração correta, ele chama atenção para si, ou ele diz quem ele é. Ele fala o eu, muitas vezes bem forte. Então a pergunta é, não sei se eu vou saber formulá-la legal. Uma hora ele diz que ele é, então ele está chamando a atenção para si, ou então se identificando, e aí tem essa frase que ele já tem um outro tipo de consciência. Você entendeu o que eu quero perguntar? Perfeitamente. Cabe uma resposta, não? Perfeitamente. Então vamos lá. Cada tentáculo do polvo tem uma série de ventosas. Tem. Cada uma tem uma inteligência instintiva específica. Tocou, ela fecha. Não é? Mesmo cada uma ventosa tendo uma inteligência específica para reagir, né? Após ela reagir, essa reação é filtrada, ela é largada no sistema neurovegetativo do polvo, que vai para o que ele tem como nó central de decisão, e aí isso é compartilhado para todos, para ver se todos têm que ajudar aquele um. Então, mesmo quando o polvo fala eu polvo, ele está se referindo a todos os tentáculos, a todas as ventosas, a todos os filamentos nervosos em cada que faz ventosa, parte do todo. E a todas as consciência do todo. Consciência do todo. Então essa é a resposta. Ele fala em eu ou um, né? Mas esse eu ou um, eu acho que a pergunta caiu todos. bem assim para poder, né? Perfeitamente. Alguém pode ter feito o mesmo questionamento que eu, assim, como é que fala uma coisa e, né? Não, que dá sempre, e aí você foi muito feliz
e poder fazer essa... É como assim, hoje a gente fala... A gente fala assim, do sistema solar, do Sol e tal. Na verdade é uma única coisa. Mesmo se considerar o sistema solar, eu sou apenas mais um dos tantos. Por quê? Porque o sistema solar é um indivíduo em evolução. Esse indivíduo em evolução, ele passa por 7 etapas. Cada etapa é um planeta. Essa etapa, ela vai passar por 7 etapas. Cada uma etapa vai passar por mais 7 etapas. E em cada uma dessas microetapas, há uma pluralidade de consciências existindo. No final do processo, todos os pensamentos, todos os pontos de chegada que cada um atingiu vão consolidar o planeta, que consolida o Sol, que é só mais um dos tantos. Você tem que adequar isso, adequar esse entendimento à capacidade de cada um, né? Tem uma... Eu não me lembro quem foi que falou. Como é que é? Eu vejo o rosto, mas não sei o nome. Bom, ele diz assim, se não fosse a ignorância com relação a proporções, eu daria tanta importância ao vagalume quanto ao Sol. Verdade, claro, dentro de cada um, exatamente o que eu quis dizer, dentro da sua capacidade de entendimento é até onde você vai compreender. E o comportamento daí, nosso, com relação ao nosso irmão de humanidade, aquele que você acha que precisa da ação de solidariedade, ele tem que ser como se fosse o comportamento de uma mãe com relação ao filho, de um pai com relação ao filho. Ele é teu filho, você dá o amor necessário, mas você pode ter controle sobre o corpo, mas não a mente, e você deve esperar que daí você seja um dia igual ao teu filho, não o teu filho seja igual a você, porque a evolução não vai para trás, né? Mas você tem que boa colocação. Você tem que respeitar o teu filho, porque ele em si é um resultado não só daí de você e da mãe do teu filho, não é? Mas ele é o resultado da vida em si se esforçando para se perpetuar, para que a evolução aconteça. Sim. Então, se você tem essa visão do limite de onde você pode chegar... E não com a experiência do pai e da mãe, né? Com a experiência de tudo que precedeu, né? Poxa. Assim, isso eu sempre coloquei como uma base no analisar o comportamento dos que foram meus pais físicos, meu pai e minha mãe. Pai físico porque todos nós temos gênesis, claro, né? Várias gênesis, né? Para que depois não venha dizer que, né? É só uma maneira de dizer. É assim, o máximo que eu tenho que aprender com o meu pai, ou com o meu pai teria que me ensinar, é o que não fazer. Né? Então, se eu vejo um erro do meu pai ou um erro da minha mãe, é um grande aprendizado, porque daí então eu sei que aquilo eu não preciso fazer. E aí, em eu não fazendo, o meu filho em mim já não vai ver. Então, em uma serialização, o número de erros não se propaga. Isso então, se vê no mundo animal, né? Por incrível, a geração, como ela evolui. Ela evolui e passa essas informações como um passe de mágica. Porque assim, quando a gente está se alimentando, então você está comendo os elementos, as vitaminas, as substâncias que vão alimentar não o teu corpo, mas vão alimentar aquela inteligência que existe em mim. Então, se eu como uma fruta que tem cálcio, o cálcio vai alimentar aquela parte da inteligência do reino mineral que mantém a estrutura do que eu chamo ossos. Isso. Então é um negócio milimétrico, preciso. A vida inteligentíssima, né? Assim, incrível. É uma coisa assim. É incrível. É uma pena que as pessoas ainda não conseguem ver o processo como um todo, mas é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. Indescritível. Muito bem dito. É uma coisa visível, mas indescritível temporariamente. Então, o que a gente chama de natureza, a gente conversou aqui sobre o que é natureza, o que a gente chama de natureza de maneira errada, mas vamos usar agora o termo natureza,
Então, na verdade, assim, são reinos em evolução, onde a transferência de aprendizado ela é mais rápida, mais visível, mais imediata, porque ela está se preparando para servir ao reino seguinte, né? Então, a questão do olfato, né? Então, ele está muito melhor no animal do que no humano. Por quê? Porque está se preparando para que no humano venha na potencialidade, mas com a consciência do reino que o hospeda, né? E no caso do reino nominal, que está acima do reino animal. Se nós temos essa concepção de limite, então eu vou saber exatamente como aplicar a solidariedade, tratar uma planta como vegetal, tratar um vegetal como um animal, tratar um animal como se fosse uma criança, tratar uma criança como se fosse um adulto, tratar um adulto como se fosse um anjo ou um Deus. Aí eu estou sendo educado, ético, polido e exercendo a solidariedade da maneira adequada a quem precisa. Se eu trato, né, eu vejo o outro ser humano como se ele fosse um deva, como se fosse um Deus, como se fosse um anjo, né, eu vou ter respeito para com ele e não vou ajudar aquilo da maneira como eu acho que precisa ser ajudado, porque eu sei que ele tem uma potencialidade gigantesca para fazer coisas que eu não compreendo. Só que eu também sou assim, só que a gente esquece. Se eu pego uma criança e vou tratá-lo como se fosse um incompetente, eu estou faltando com respeito. Por quê? Porque aquele é um ser humano pronto e acabado, tão ou mais antigo do que eu, com uma capacidade específica, vindo em um outro momento, com um potencial muito grande, vai ter que dar embate às suas nidanas e escândalos da mesma maneira, não é? Vai se haver com o karma, vai se haver com a lei, mas pode ajudar a construir um mundo melhor. Então eu o trato como um adulto, com respeito, né? E aí os animais, o animal ele tem em si aquilo que eu coloquei, ele me devolve aquilo que eu coloquei, porque Sim. O animal em si não tem o aspecto humano ainda, qualquer que seja a emoção. Então eu trato como uma criança, porque está aprendendo ainda a ser um humano. A criança já é um humano e o animal está aprendendo a ser um humano no sentido de emoção, porque eu coloco nele, independente, assim, não adianta eu discutir sobre a lagarta com o gato em casa, né? E o gato, para lembrar para o gato que ele é gato, né? Nós demos o nome para o gato do som que ele emite. Então, gato, teu nome é a tua voz. O nome do gato é Mil. Gato, não vou discutir contigo a lagarta. Vamos brincar como criança, né? E quando necessário eu faço um afago de 10 segundos. Para quê? Para que ele se sinta afagado, para que ele tenha a chance de receber o necessário, para trabalhar esse necessário e me devolver aquilo que para mim não sirva de muleta. Se eu respeito o meio, se eu respeito o que me cerca, visível e invisível, eu estou praticando a forma mais adequada de ser solidário. Por quê? Porque daí eu estou aprendendo a desenvolver em mim a verdadeira solidariedade, que é o Ateniata Niatá. Você falou quase tudo ou falou tudo? Desenvolver primeiro em mim? Lógico. Não adianta eu tentar ser solidário se isso não existe em mim. Isso a gente sempre conversa que assim... Parece tão, como é que se diz, tão lógico, mas às vezes assim, a gente não se dá conta. É aquela questão que a gente conversou agora um pouquinho. Não adianta eu pular na água para morrer afogado. A não ser que assim, eu pense assim, puxa, a vida não tem sentido se aquela pessoa está morrendo afogada. Então eu vou e eu dou a minha vida junto conscientemente e vou arcar com a decisão. Como já aconteceu muitas vezes de gente que não sabe nadar salvar alguém ou morrer junto. Morrer e salvar a outra pessoa. Ou não, mas eu estou dando a minha vida conscientemente. Então eu tenho que pesar muito bem os meus atos e eu não posso dar o que eu não tenho, grego. Sim. Lembra? A gente falou muito, a boca fala o que do coração transborda e ex abundante accordes os loctur, né? Assim, o que eu tenho é o que se expande. E por mais que a minha máscara seja bem feita, não adianta, porque em algum momento eu vou ter que tirar a máscara. E mesmo se eu dormir de máscara, no sonho eu não consigo levar. E aí a coisa pega. E mesmo se eu conseguir levar a máscara à noite e não lembrar do sonho, a morte, a máscara tira de cada um de nós. E aí a gente vai ter que se haver com a vida que a gente construiu. Então não adianta.
você vem aqui e fala de obra, né? E você é um vaidoso, egoísta, traidor, falso, então fique calado, não minta. Como é que você abordou uma coisa interessante? As coisas encaixam. Hipocrisia. Hipocrisia. Você acabou de dizer uma coisa. Então, hipocrisia o que é? Fazer tudo aquilo, não fazer aquilo que você fala, né? Qual é o peso disso aqui? Mesmo na solidariedade, você acabou de fazer uma citação. Eu chego, falo sobre um assunto bonito aqui na frente, sobre uma série de coisas, e quem me conhece, por outro lado, sabe, pô, esse cara não é nada disso do que ele está falando. Qual é o valor da coisa? Uma pessoa, através das minhas palavras, ela tem o encaminhamento, ela tem o reconhecimento, ela acerta a vida dela. Uhum. Bom, primeiro tem dois aspectos assim, que são cruciais. Então vamos lá. Do ponto de vista esotérico. Primeiro que assim, eu vou falar sobre fraternidade. Ok. Mas eu sou um odiador profundo nato. Então fraternidade eu estou fingindo para você. Então a primeira coisa assim, a fraternidade que eu estou falando, mesmo ela soando como fraternidade, ela não tem nada a ver com a fraternidade real. Porque ela é uma falsidade que eu estou criando. Será? Mesmo sabendo o que é fraternidade, não exercendo ela é falsa? Claro, porque eu estou criando o ser. Quando eu vou falar, eu vou parir, eu vou plasmar. Isso é verdade. Eu estou criando alguma coisa. E essa alguma coisa é um lobo com pele de ovelha. Ele ainda é um lobo. Então, mesmo que eu diga assim, a fraternidade, todo aquele discurso que eu criei, ele jamais vai se entrelaçar com a verdadeira fraternidade. Por quê? Porque ele não tem raiz, ele não tem âmago. Entendi agora. Ele não vai se entrelaçar com a verdadeira. É porque ele em si não é fraternidade, é falso. E aí aquele ser que eu criei, ele é um ser errante, é um conglomerado de elementais que eu pari na hora, um errante ligado à mentira. Como todo errante, ele vai tentar voltar para casa. Quando essa fraternidade falsa que eu criei, né, ela vai tentar voltar, ela vai se chocar contra aquilo que em mim existe, que não é a fraternidade. E aquilo mesmo falso, e que está parido por mim, vem e é visto por mim mesmo como uma ameaça. E aí isso desenvolve um sistema de ódio, um sistema de contrário à fraternidade. É como se fosse assim, quem vai falar sobre fraternidade, mas em si não tem, cada vez que fala, mais se afasta de. Olha... porque, assim, eu busco saúde, mas eu falo com tanto ódio que cada vez que eu falo é um copo de veneno. Então, cada vez que eu falar é Falo de saúde, mas estou me envenenando. Porque eu estou mentindo. É porque, assim, ninguém dá o que não tem. Se você vai dar alguma coisa, você vai parir baseado, assim, você cria uma matéria a qual você não domina. Você cria uma matéria a qual não corresponde à realidade. Você cria um ente o qual não corresponde ao reflexo da verdade. E aquilo ele é um representante do caos em você mesmo. E ele volta cada vez mais violentamente, cada vez mais acidamente, cada vez mais intensamente e se choca, né, com a tua alma, e você se transforma em um ser cada vez mais caótico. Assim, por isso que às vezes você vê a pessoa assim, ela é tão malvada, ela é tão mentirosa, ela é tão desonesta, que você não entende o que a alimenta. Assim, roubou tanto, para que roubar mais? É tão malvado, para que ser mais malvado? Verdade, a gente se questiona. Mente tanto, para que mentir tanto? É que daí aquela mentira que vai e volta, aquela falsidade, ela gera um sistema de convulsão que é o que o alimenta. Ele está refém de um egrégora que precisa ser exteriorizada para gerar, e aí se encontra eco, né? Se propaga o mal e o mal daí gera eco, esse eco fortalece, né? E aí cada vez mais vai se expandindo. Muito importante isso tudo que você falou, quer dizer, ele pode fortalecer como pode te detonar também. Ele é uma faca de dois gumes, verdadeira faca de dois gumes. E que não se extingue em uma vida. Olha. Não se extingue em uma vida. Vamos imaginar assim, Grego. A alma de cada um, ela vamos considerar só a alma, né? A parte mente concreta e o astral de cada um, né? É como se fosse um navio, esse estocado a remo, né?
E quando aí tem, vamos supor que esse navio ele tenha 7 compartimentos, né? E aí cada compartimento vai ter o seu remo, conforme mais alto, mais longo é o remo, claro, né? Mas e com uma característica, cada um remador também tem uma corda que está ligada diretamente ao leme. E aí a gente começa a viver, né? Navio vazio. Eu tenho as tendências, as escandas nidanas, né? E o meu histórico, meu trabalho a fazer, que foi o que moldou o navio. A qualidade da madeira, o quanto o leme está aprumado, se eu tenho vela ou se não, tipo da embarcação, isso é o meu corpo físico, né? Foi moldado e tal. Vou começar a navegar. E eu vou começar a encher de remador. Os remadores é cada emoção, cada pensamento, cada conhecimento que você tenha, né? E aí o cara assim, não, eu odeio não sei o que e tal. Aí você pegou uma camada inteira do astral e botou os remadores os mais loucos possíveis. E os caras estão lá remando, né? E só que deu o remador maluco, o que ele vai fazer? Ao invés de ter um compasso, né, ele fez questão de remar ao contrário para bagunçar a nave. E quando ele descobre que ele tem uma corda que ajuda a puxar o timão lá, o leme, né? Ele vai puxar o tempo inteiro. Aí a pessoa faz o quê? Não, mas eu sou fraterno. Daí ela coloca um remador assim, todo minguadinho lá no terceiro, quarto deck, né? E o cara tentando remar assim, né? E aí, não, mas pega e grita que nós somos fraternos. Daí dão um marcador de remada para esse que diz que é fraternidade, só que ele é tão tímido, tão raquítico, tão fraquinho, que o grito dele não é ouvido por ninguém liga a mínima para ele, né? E aí ele vai puxar a cordinha tentando dizer que ele é fraterno, mas tem 600 caras no andar de baixo, sim, remando ao contrário, então, e derrubando o timoneiro. E aí a vida de cada um, ó, vai assim, pra cá. E por mais reluzente que seja o teu barco, tua nave, o miolo, e aí tem mais ainda, né? Então a gente fala assim, não, mas eu sou assim e tal, não sei o que, e o cara é aquela confusão toda, né? Mas isso aí eu sei me controlar, né? E eu também sou pacífico e sou fraterno, né? E estudo uma instituição, né? E tenho uma função e não sei o que e tal. Só que é o seguinte, por mais que vamos supor lá no quinto deck você consiga colocar algumas pessoas, alguns pensamentos bem intencionados, né? E eles tentam se concentrar e dar o tom da remada, as coisas assim, o barulho e a proximidade com o pessoal do primeiro deck é tão grande que enquanto não pacificar o primeiro deck, esquece. Você não vai conseguir ir para frente. Essa que é a razão da existência, é pacificar o astral, é fazer daí... Ah, mas daí você acha que o comportamento do pessoal no sétimo deck vai ser igual o comportamento do pessoal no primeiro deck? Não, é que o pessoal do primeiro deck são tudo forte pra caramba e remam compassadamente, e eles então vão fazer a função de levar a nave à frente pacificamente. Então cada um tem sua característica, cada um tem seu compasso, cada um tem seu comprimento de remo. Até o dono do barco. O dono do barco é refém de todos, porque cada um tem uma corda. Claro. Né? E aí você tem que dizer para cada um que está dentro da tua alma, fala assim, olha, você tem uma corda que você pode dar a direção da minha vida, mas quem dá a direção sou eu. Aí é que tá. Se então, você deixar eles remarem sem... Você tem, mas você não usa. Aí então é a supra-vontade, porque senão, vontade instintiva, inteligência instintiva, emoção instintiva. Caso da mãe Joana, ninguém vai para lugar nenhum, a vida vira uma falsidade. Aquela música, e a revolta... deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É assim, quer dizer, você não está... Você deixa eles remando lá e você não está nem aí, não você tem, não faz esforço nenhum. E aí, deu nas pedras. Acabou. Morreu todo mundo, daí você se vinga assim, não, eu estou morrendo, mas bem feito, vocês morreram também. Só que é o seguinte, eles são todos teus filhos. Claro. Você que criou cada um deles, ninguém empurrou para você a emoção. Você que criou a emoção, você que deu o remo pro cara, você deixou ele ficar dentro da tua nave, você alimentou todos os dias, você deu força para ele acontecesse. Né? Aí você está desperdiçando tua vida tentando botar culpa em alguém. Aí tá, mas
Quem que colocou os remadores no teu barco? Faz a analogia os remadores, o que são, né? Então são uma série de... São as emoções, tudo. Os pensamentos, as ações, é tudo que cada um de nós faz. Aí tem um barco precisando de ajuda. Aí meu barco tem todo mundo brigando, tal, né? E aquela exclamação toda. Se por infelicidade eu conseguir fazer com que o meu barco caótico se aproxime daquele barco mais ou menos pacífico que precisa de ajuda, o caos do meu barco, ao invés de ajudar, vai contaminar. Aí os remadores que estão no meu barco invadem o outro como se fossem bucaneiros, piratas, mercenários, e botam a pique o barco que pensava que ia ser salvo por mim. Não. E por isso que ninguém dá o que não tem. Se eu quero dar paz, eu tenho que ter paz. Se eu quero dar fraternidade, eu tenho que ser fraterno. Se eu quero dar solidariedade, antes eu tenho que aplicar solidariedade com quem? Com todos aqueles os quais em mim vive, minha alma. Isso que é a razão da vida, é isso que a iniciação proporciona para cada um. Perfeito. Eu gosto dele por causa disso aqui. Ele é na lata. Eu acho que esgotou, beleza. Era o que tínhamos para o momento. Não, era o que tinha mesmo em cima. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente. Esse programa foi bem solidário mesmo, gostei, viu? Então é isso, pessoal. Obrigado, Jorge. Obrigado a você. E espero que no próximo programa a gente possa estar num lugar legal, assim, num lugar e obrigado aqui a esse prédio, né, que trabalhou por tanto tempo, né? E que a egrégora que aqui fica transforme a todos que aqui vivem e todos que aqui viverão. Isso. Não só aqui nessa sala, mas nesse prédio inteiro, na cidade inteira. É isso mesmo, assim mesmo. Então, para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, uma boa vida para vocês todos.